sobre como fazer o seu intestino funcionar melhor e sobre prisão de ventre. Finalmente isso, sobre cocô. O João tá me ajudando aqui com o palavreado. Bom, gente, então vamos direto ao assunto, tá? Minha intenção aqui é ser muito rápida e falar exatamente sobre o assunto sem pegar outras vertentes. Então a gente vai falar só sobre intestino, não vou responder perguntas sobre outros assuntos. Muito bem. Se tratando de intestino preso e funcionamento intestinal, eu tinha pedido para vocês para olharem a escala de Bristol. Por quê? Porque na escala de Bristol a gente tem todos os formatos de fezes. E, ao contrário do que muita gente pensa ou acha nojento, é interessante que tu observe as tuas fezes e tu observe também a tua urina, para justamente saber se tu tá te hidratando de maneira suficiente, tá? E não ficar seguindo uma regrinha de quantidade de 2, 3 litros por dia, mas sim observar a coloração da urina, que deve ser clara, da cor da clara do ovo. E eu tô dando importância para isso porque a hidratação também é importante para umedecer as fezes, certo? Então é bem importante que você beba bastante líquido, o suficiente para o funcionamento adequado do intestino. Oi, Léo, tudo bem? É verdade, sexta de feriado. Muito bem. Então, além dessa questão da água, tu tem de ver a urina, tu também tem que observar tuas fezes. Por quê? Se ela tiver muito bolinha, muito ressecada, aí isso sim determina que tu deves estar com prisão de ventre. Não é a quantidade de vezes que tu vai ao banheiro, não é se tu vai 1, 2 vezes ao dia, não é se você vai todo dia que importa. Às vezes você não vai todo dia, não é uma regra ter que ir ao banheiro todo dia. Se eu não vou todo dia, eu tô com prisão de ventre, eu tô com o intestino preso. Não necessariamente. Tá? Então, quando você fica enfesada, quando você está realmente com prisão de ventre, que você não vai ao banheiro, fica mal-humorado, não consegue ter uma boa digestibilidade, isso são sintomas e sinais do organismo de que realmente tu tá com prisão de ventre. Flatulência também é um sinal, né? Flatulência excessiva e não vai ao banheiro também é um sinal de que tu pode estar com a prisão de ventre. Mas observa as fezes. Na escala de Bristol, o tipo 1 e o tipo 2 são as que determinam ainda mais se tu estás com o intestino preso. E aí tem algumas coisas que tu pode fazer para corrigir, a gente já vai falar sobre isso. Se tu tiveres com as fezes muito moles, que é ali do tipo 7, 6 e 5, mais ou menos, aí tem que observar se não está consumindo muita gordura, se não está fazendo o consumo de uma dieta muito líquida, quem sabe, e ela precisa ser um pouco mais pastosa, justamente para que o alimento permaneça por um tempo no teu intestino, para que ele possa fazer o aproveitamento adequado dos nutrientes de tudo que tu está ingerindo, certo? Então, realmente, tem que estar no formato qual da escala de Bristol? No formato 3 ou 4, tá? Que é um cocô mais formadinho, assim, inteirão. Uma época eu falava que tinha vários tipos de cocô, né? Que tinha Priscila, quando o teu cocô é Priscila, que são as bolinhas, tu tá com prisão de ventre. E quando ele... Eu não posso falar nome, gente, mas é fazer o quê? Quando ele é do tipo Douglas, é quando ele é inteirão, tá? Então, esse é o melhor tipo de fezes, quando ela é bem inteira e não é ressecado. Então, o que a gente deve fazer? O que a gente deve observar para justamente melhorar o formato das fezes? Com relação à dieta. Primeiro, tu faz uma mudança de hábitos alimentares, se tu muda a composição da tua dieta, o teu corpo ele vai te dar algum retorno, né? Alguma resposta a isso, não só reduzindo ou aumentando tua composição de massa magra ou massa gorda. Ele também vai acabar alterando um pouco a tua imunidade, o teu funcionamento intestinal, até que tu estejas adaptada a esse novo esquema alimentar que estás introduzindo na tua vida, tá? Então, naturalmente, pode ocorrer de você ter diarreia ou prisão de ventre, ou talvez não aconteça nada, tá? Mas o teu corpo, ele vai te dar os sinais das mudanças que tu estás fazendo. Isso é completamente normal. Outra coisa, quem tem problema intestinal crônico, deve sim procurar um profissional de saúde para ajudar. Por quê? A gente não acredita que pode ter tantas variações, mas há diversos tamanhos de intestino e algumas pessoas sofrem de intestino muito longo. Outras realmente têm condição genética
que vai afetar o funcionamento do intestino. A pessoa tem um intestino que é um pouco mais susceptível à inflamação, mais sensível e com isso ele prende mais facilmente, certo? Então, às vezes são essas condições. E se você ficar utilizando o laxante, não vai ajudar, só vai piorar a situação, só piora mesmo. Laxante, gente, é purgativo, inflamatório, ele não te ajuda e deixa o teu intestino cada vez mais preguiçoso. Ou seja, ele sempre vai depender do laxante para funcionar de fato, para fazer essa esvaziação do intestino. Então, não é interessante ficar fazendo uso de laxante, tá? A gente leva alguns dias para fazer todo o processo de digestão e eliminação do alimento através, né, do cocô. Então, depende da pessoa, mas no nosso intestino, a parte final do nosso intestino, no intestino grosso, a comida leva mais ou menos, ele tem assim, uma primeira parte inicial, né, uma parte ascendente, daí tem uma outra parte e tem a parte final. Ali na primeira parte do intestino, no primeiro dia que tu comeu alguma coisa, em um dia vai chegar ali. No segundo dia ele já está indo ali para a segunda parte de cima e no terceiro dia que está indo para baixo para sair então, para a terceira parte do intestino grosso. Então não acha que o que tu come hoje vai sair logo depois. Tem gente que vai lá, come e logo está indo ao banheiro. É o que a pessoa comeu? Lógico que não. O que ela está eliminando já é alimento de uns 2 ou 3 dias atrás. E isso vai variar do volume da dieta da pessoa, vai depender da composição da dieta, fatores genéticos, questão de movimentação, enfim, dos hábitos da pessoa em si, vai depender de cada indivíduo, tá? Mas tenham em mente que assim, tu usou laxante, tu elimina tudo que tem ali. Aí beleza, tu fica viciado no laxante por quê? Fica o tempo todo usando ele, quando vê tá demorando 3 dias de novo. Não brinca, porque leva tempo para chegar até a última parte ali para fazer a eliminação do que tu comes. E essa questão de ir no banheiro todos os dias ou não também vai depender muito do volume do que tu come. Se tu faz uma mudança de hábitos, mais baseada com o que eu venho falando aqui no Instagram, quem me acompanha sabe que eu falo para respeitar a fome. Então não é uma pessoa que come grande volume de comida e não fica comendo o tempo todo. Também não consome muita farinha, não consome muito açúcar. Dificilmente vai ter diarreia, não vai ter irritação, inflamação intestinal, não vai ter grande formação também de flatos. O que acontece? Com o tempo a pessoa passa a reduzir o volume do que consome e com isso acaba não indo tantas vezes no banheiro como ia antes. E aí fica, nossa, mas eu tô com prisão de ventre. Não, olha pro tipo do cocô, ele tem que ser o tipo 3 e 4, se tiver ali tá tudo bem, tá? Tu só tá com prisão de ventre se tiver muito bolinha, muito seco mesmo as tuas fezes. E eu já vou falar o que deve fazer na dieta para realmente melhorar esse funcionamento intestinal. Eu só estou explicando para vocês possíveis causas para que vocês possam se familiarizar com isso e até identificar isso no hábito de vocês, tá? Então, questão de laxante, ele vai te deixar viciado justamente porque tu sempre vai achar que precisa dele para ir no banheiro. Por quê? Eliminou tudo que tinha ali no intestino. Questão de volume do que tu comes, isso também vai influenciar. Então, gente, não precisa ir todo dia. Tem que fazer um cocô bonito, tá? Essa é a tua principal preocupação. Se as tuas fezes estão de fato ressecadas, muito bolinhas, pequenininhas assim, e tá tendo dificuldade para ir no banheiro, tem ficado enfesado demais, para e observa o teu hábito, tá? Vê o que tu tá comendo que pode estar interferindo nisso. Olha, realmente, observa. Chá de sene eu não indico. O sene, por mais que seja uma erva, e a maioria dos laxantes são à base de ervas, tá? Por mais que seja uma erva natural e tudo mais, ele vai ter efeito purgativo. O que é efeito purgativo? Ele vai irritar o teu intestino, vai aumentar a osmolaridade, vai fazer com que venha mais água, vai inflamar, tá? Então o teu intestino fica irritado. Com isso, tu vai ter uma liberação maior de água ali e tu vai ao banheiro fazer cocô, né? Tu vai ter aquela coceirinha que o laxante dá e justamente vai fazer a eliminação das fezes. Só que esse efeito purgativo, esse efeito inflamatório não é interessante, porque inflama, diminui a absorção de nutrientes, faz você eliminar tudo que tem ali sem ter o adequado aproveitamento dos nutrientes do que tu comeu, e além de tudo, o teu intestino vai, com o tempo, se tornando permeável. Ele passa a diminuir a capacidade de absorção de nutrientes e tanto mais ele passa a perder a capacidade de ter um adequado funcionamento da motilidade intestinal, de liberação dessas fezes. Sempre vai depender de uma inflamação para te conseguir eliminar.
Então, de fato, não indico ficar utilizando laxante. E quem já tem uso crônico de laxante por conta de problemas intestinais crônicos, busca um profissional de saúde, alguém, um gastro, né, um gastroenterologista, ou quem sabe um proctologista, ou até mesmo um nutricionista para te ajudar nos ajustes da tua alimentação, certo? Para que tu possas realmente pegar o caminho certo e fazer o tratamento adequado. Não fica só dependendo de laxante. Tem muito laxante que é bom, mas é aquela coisa, vai ter o mesmo efeito purgativo, tá? Então não adianta me dizer, Julie, mas esse aqui não tem, ele age por outra maneira. Bom, tem alguns, mas eles são mais específicos e muitas vezes também deve ser indicado por um profissional de saúde. Não vai comprando qualquer coisa que a vizinha, que a amiga, que a colega usa, não. Certo? Uma outra coisa que sempre perguntam é a questão de probióticos. Bom, quem usa laxante já deveria estar usando probiótico há muito tempo. Os probióticos são bactérias, certo? São as bactérias que estão comumente presentes nos alimentos que a gente consome, tipo queijo, iogurte, picles, chucrute, para quem é do sul conhece mais, né? Alimentos fermentados, até mesmo vinhos, cervejas que não são pasteurizadas ou mesmo filtradas, tu vai ter uma composição de bactérias boas. E alguns alimentos que são defumados artesanalmente normalmente, que é difícil a gente encontrar no mercado, como salame, bacon, até mesmo pães artesanais, tem o que? Bactérias. Todo alimento que leva bactéria na composição vai ser fonte de probióticos. E os probióticos fazem o povoamento de bactérias no nosso intestino. Existem fontes de alimento que têm uma quantidade maior de probióticos, que já são conhecidas por vocês, tais como kombucha, kefir, a gente tem firmyork, a gente tem ville, a gente tem diversas culturas probióticas que vêm sendo utilizadas especialmente por quem se preocupa mais com alimentação, saúde e tudo mais, e que vão ajudar também nesse povoamento de bactérias boas no intestino. Para que servem essas bactérias? Para aumentar a produção de vitaminas do complexo B no intestino e melhorar a tua saúde e imunidade, e também melhorar o aproveitamento e a absorção de nutrientes de tudo que tu consome. Então, utilizar probióticos ajuda aí no banheiro? Pode ajudar se tu realmente estiver com a falta deles. Mas se não ajuda, pelo menos vai te ajudar com relação à tua nutrição. E vai melhorar muito o teu povoamento de bactérias, porque ajuda também a diminuir bactérias ruins que normalmente são responsáveis pela produção excessiva de gases, por desconfortos gastrointestinais, dificuldade de digestão de alguns alimentos. Então, ter probióticos no hábito alimentar é muito bom. Precisa ser kefir, kombucha, precisa ser essas coisas que tu não consegue às vezes encontrar? Não, não precisa. Como eu falei no início, iogurte, queijo, alimentos que já estão disponíveis comumente no nosso hábito alimentar também são fonte de probióticos, certo? Então a gente não precisa ficar assim se estressando demais com isso. Trabalha com o que tem, dá para trabalhar da maneira mais simples possível. Tu pode fazer conservas em casa. Conserva caseira, ela normalmente fica fora da geladeira por um tempo justamente para fazer o quê? Curtir. Quando tá curtindo, aquilo lá tá tendo proliferação bacteriana e é uma proliferação bacteriana benéfica que vai te auxiliar, vai ser bom para tua saúde. Desde ovinho de codorna que tu faça em casa, até mesmo outros alimentos, tipo chucrute, picles, entre outros alimentos de conserva. Agora não estou conseguindo lembrar, mas beterraba, pepino, azeitona, tá? Então essas coisas que a gente faz em casa vão ser fonte de probiótico também. Um outro fator que é importante, movimentação para fazer o intestino funcionar bem. Quando a gente se movimenta, a gente faz o estímulo de todo o movimento, todo o peristaltismo, desde a boca, tá? Até o nosso intestino. Então, até o final do nosso intestino, a gente vai fazer esse estímulo. E beber líquido ao longo do dia, tá? Quando a gente sente sede, embora a gente ignore um pouco, também ajuda nesse estímulo. Acaba ajudando você a fazer o quê? Estimular o peristaltismo, o movimento de todo o trato gastrointestinal e ajuda a fazer essa eliminação das fezes também, certo? Então, gente, além da questão do movimento, tem a questão de que a gente hoje em dia não faz muitos movimentos, principalmente quem é sedentário, não faz muito aquele movimento antigo de agachamento. O agachamento é o nosso movimento mais natural para fazer a eliminação de fezes. Bem no final ali do nosso intestino grosso, no reto, a gente tem uma certa dobrinha, que é bem assim, ó, bem no final dele. E quando tu faz o movimento de agachamento, quando tu senta na patente, tu faz assim.
Mas se tu se agacha um pouco mais, tu faz com que ele fique mais retinho, o que facilita a eliminação das fezes. Esse movimento é importante para algumas mulheres, principalmente, pode ajudar. Mas, Julie, como é que eu vou fazer isso? Se na patente a gente senta assim, né? A gente só dobra a perninha, a gente só senta tipo assim. Tu bota um lixeirinho no chão, que daí tu vai ficar com as pernas um pouco mais elevadas. E com as pernas um pouco mais elevadas, tu vai ficar aqui, ó, dobradinho. E com isso dobrado, tu vai fazer o que eu falei, do intestino tá um pouquinho mais retinho, o que ajuda a eliminar. Talvez tu precise ficar um tempinho ali no banheiro e trabalhar esse estímulo em casa. Quem não se movimenta muito, quem não pratica atividade física nenhuma, é interessante fazer um movimento de agachamento, um movimento natural de agachamento. O agachamento ajuda muito nessa movimentação, nesse peristaltismo do intestino. Inclusive, eu me lembro de uma época que eu fazia, quando eu treinava funcional, o professor falava que quando a gente ia fazer o agachamento, ele falava que agora é a hora do pum, porque justamente faz muito essa movimentação e muita mulherada falava, gente, hora do pum, por quê? Por conta do movimento do agachamento. Vocês já observaram criança pequena quando está com vontade de fazer cocô? Sim, Josh, estamos falando de cocô. Criança pequena, quando tá com muita vontade de fazer cocô, o que ela faz? Ela vai num cantinho e fica toda agachadinha, encolhidinha, justamente para facilitar e ela não sentir tanta dor. Por quê? Porque aí ela vai fazer cocô. Criança, quando tá com a fralda, não se agacha para fazer o cocô? Porque facilita, certo? Então é muito mais fácil. Gente, usem o lixeirinho em casa. Existem suportes na internet que ajudam nisso, mas dá para usar super o lixeirinho de casa que tu não precisa gastar nada mais com isso e tá ali super à mão. Jura, Josh, que tu faz cocô? Que bom! Todo mundo faz, não é, Mara? Gente, falando nisso, fatores psicológicos influenciam muito na prisão de ventre também. Às vezes você fica envergonhado porque está na casa de alguém e tem dificuldade de ir no banheiro. Condições estressantes, emocionais, podem interferir e provocar uma certa dificuldade na evacuação das fezes. Com isso, o que tu deves trabalhar? Deves trabalhar a tua mente no sentido de que, gente, todo mundo faz cocô, tá? Então, fiquem tranquilos, se precisar, conversa com a pessoa para se sentir mais à vontade, mas todo mundo faz. Não precisa ter vergonha disso. Embora a gente sinta vergonha, não precisa ter, tá? E com relação à dieta, se tratando da dieta, tá? Para finalizar a nossa live, pontos principais: composição de fibras da alimentação, composição de água, a gente já falou da água, composição de gordura da dieta e composição de alimentos que ressecam. Quais são os alimentos que ressecam as fezes? Os alimentos mais desidratados, alimentos que são muito secos, farinhas principalmente, tá? Farinhas, elas são muito secas, elas vão deixar as tuas fezes mais maçudas. O que tu precisas quando tu consome mais farinha? Beber mais água, consumir mais fibras, justamente para promover uma maior umidificação das tuas fezes, para que ela fique mais levinha, mais molhadinha, para conseguir realmente passar pelo teu trato gastrointestinal com mais facilidade, não ficar tão dura, tão seca. Quem já fez bolo e botou farinha demais, ou quem já fez pão e botou farinha demais, já percebeu que a massa ficou muito seca, certo? Então, justamente tem que fazer esse controle quando a tua alimentação é mais densa em farinhas. Quem não tem muita farinha na alimentação, já vai ter uma facilidade de ir ao banheiro. Justamente quando eu peço para algum paciente reduzir o consumo de farinhas e açúcares, ou seja, a maioria deles, né, a maioria do meu público de paciente, eu peço para reduzir farinhas e açúcares. O que acontece? As fezes ficam menos maçudas, tem menos inflamação também, por redução da composição de açúcares e até mesmo de gliadinas e algumas proteínas inflamatórias, e aí a pessoa consegue ir no banheiro com facilidade sem fazer muita mudança no hábito alimentar. E como naturalmente passa a consumir mais vegetais, ou seja, mais fibras e mais hidratação, porque vegetais também traz mais líquido, a pessoa consegue ir no banheiro. É incrível, é uma mudança tão simples e melhora muito o funcionamento do trato gastrointestinal. Entrando no assunto fibras.
As fibras, a gente tem dois tipos, tem as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras insolúveis são aquelas que ficam nas cascas, cascas de sementes, cascas de frutas, folhas, são as fibras insolúveis, ou seja, elas não vão se solubilizar com nada, elas ajudam a deslizar as fezes, tá? Só que não são as mais importantes, é legal ter na dieta, mas mais importante do que as fibras insolúveis são as solúveis, que são as que formam a polpa das frutas, dos vegetais e até mesmo as mucilagens. Sabe chia? Vocês já devem ter ouvido falar na chia. A chia solta uma gosminha, o psyllium também. Por quê? São ricos em fibras solúveis. As fibras solúveis vão trazer mais água para as fezes, facilitar a formação do bolo fecal mais úmido e com isso ajudar na liberação, tá? Ajudar na liberação, na evacuação. É muito importante consumir desses vegetais que são mais densos em fibras solúveis, que fazem parte ali da polpa. E aí você vai ter um funcionamento do intestino melhorado. E um outro ponto importante é a questão de gordura. Gorduras é outra coisa que eu falo para os meus pacientes. Percam o medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. Não é para ganhar coragem e ficar botando muita gordura em tudo também, mas é para perder o medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. Coisa que a maioria das pessoas tem medo, medo de gordura. Não usa quase nada de gordura. O intestino fica preso. E aí a pessoa está recorrendo ao quê? Grãos integrais, farinhas integrais e nada muda, só piora. Por quê? Porque está procurando fibra no lugar errado. Fibra tu vai encontrar nos vegetais, não em grãos integrais. A diferença de fibra de um grão normal para o grão integral é muito pouquinha mesmo. Oi, Luísia, que saudade! Que bom que tu tá me assistindo! Que linda! Eu vou te ver quando eu estiver agora em Floripa, né? A gente vai se ver. Então, gente, essa questão de composição de fibras de grãos, de verdade, não tem diferença quase nenhuma. Se vocês pesquisarem a composição, vocês vão ver que do arroz integral muda em 1,5 gramas de fibra a mais quando ele é integral, quando comparado com o normal. Não interfere no impacto glicêmico, às vezes é até pior. E eu realmente posso dizer para vocês com tranquilidade, fibras vocês vão encontrar de verdade em grande quantidade nos vegetais. Em frutas também, mas eu posso garantir que é muito mais nos vegetais, tá? Então, se tu quer incluir mais fibras no teu hábito alimentar, come mais salada, come mais vegetais cozidos, enfim. Procura incluir mais disso no teu hábito alimentar. Se é muito difícil para ti, utiliza de chia, linhaça, psyllium, inclui essas fibras, às vezes na comida que tu consome, na saladinha, ou mesmo vai incluindo de uma maneira que tu possa melhorar o funcionamento do teu intestino. Inclusive, eu tenho aqui no meu Instagram, não sei se eu botei a receita, mas tem nos highlights, tem a receita de pudim de chia, que é o chia pudding. Justamente dá para fazer essa receita com psyllium também e ajuda muito na formação de bolo fecal, ajuda muito a fazer o intestino funcionar melhor. Eu vou fazer um post amanhã mostrando a receita também para vocês. Até tem uma foto de uma colherzinha assim, que é o chia pudding, que também vai ajudar. É um docinho e ao mesmo tempo ajuda o intestino a funcionar melhor, tá? E a questão ali das gorduras, não precisa ter medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. As gorduras ajudam a fazer a emulsionar as fezes e ajuda também a deslizar melhor no trato gastrointestinal, certo? Por que que o queijo prende? O queijo pode prender para algumas pessoas. O João tá com a escala de Bristol aqui. Por que que queijo prende? Para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas têm uma reação mais inflamatória com proteínas de produtos lácteos, leites e derivados. Com isso, pode prender com maior facilidade. Por quê? Algumas dessas proteínas são pró-inflamatórias e algumas pessoas são mais sensíveis a isso do que outras, tá? Não vou entrar na questão do leite agora, porque senão falar de leite é uma aula um pouco longa. Um pouco não, totalmente longa. Eu amo, mas vai ser muito distante do nosso assunto, tá? Mas algumas pessoas são mais sensíveis e aí acaba prendendo. Para outras acaba soltando e para outras praticamente não interfere, tá? O que você pode fazer para observar se algum alimento pode estar trancando ou não? Tira ele por um tempo, por uns 10 dias e está suspeitando de determinado alimento, tira ele e vê se ele realmente tranca teu intestino. Tipo o queijo, por exemplo.
ou às vezes leguminosas, tais como feijão, lentilha, podem provocar prisão de ventre também. Menos do que farinhas e açúcares, mas também pode provocar. Feijão acaba fermentando no intestino, então se tu não faz o molho do feijão de 2 dias, sabe, deixar fermentando antes de cozinhar, fica mais difícil a digestibilidade dele por conta dos antinutrientes que ele tem, do ácido fítico, entre outros, tá? Que são substâncias que ocorrem naturalmente nesses alimentos para evitar predadores, para evitar que os predadores consumam eles. E a gente acaba às vezes sofrendo com isso. É o caso do trigo, né? O trigo, por exemplo, hoje em dia o trigo é um grão que foi muito trabalhado geneticamente, foi muito modificado, justamente para evitar que os predadores fiquem muito atenciosos a ele, né? Comam muito desse trigo. Então o glúten desse trigo de hoje é muito mais forte, por isso que tem tanta gente celíaca. Porque foi trabalhado aquele grão para ele ter um produto final melhorado, ter menor perda na produção, né? Então diminuir custos, aumentar a produção, ter maior ganho e ter um produto final melhorado, um pão mais branco, mais fofo, não necessariamente tão bom para a tua saúde. Por isso que vocês vão me ver falando, ou às vezes vocês veem outros profissionais falando que o trigo de hoje é diferente do trigo de antigamente. É bem diferente de fato. E todo esse processamento, né, essa farinha muito mais fina, antigamente não se tinha uma farinha tão fina, se fazia a moagem em pedra. Tudo isso interfere também no produto final, na nossa nutrição, na forma como a gente se alimenta e na forma como a gente se relaciona com os alimentos. Como eu falei para vocês, nosso assunto hoje era intestino, então eu vou ficando por aqui, tá? Vou só finalizar aqui com uma pergunta da Adriana Graciano, que eu achei muito legal. Uma pergunta não, ela fez um comentário, mas me lembrou de um detalhe. Ela falou que ela ama kefir, toma todos os dias em jejum. Gente, jejum, quando você faz um período em jejum, tu acaba ajudando a detoxificar o teu organismo. Não tô falando de fazer jejum de 24 horas ou de 3 dias, eu tô falando de ficar um período mais longo não alimentado, sem comer. Tipo 12 horas a 16 horas, tu ajuda o teu intestino a funcionar melhor, teu fígado dá uma detoxificada também e com isso pode ajudar a melhorar o funcionamento intestinal, tá? Mas assim, não tô dizendo para fazer todos os dias, mas vale de vez em quando fazer isso. Normalmente acontece naturalmente com todo mundo, assim, sabe? Tem muita gente que fala assim, mas jejum é muito difícil. E quando vai ver a pessoa pula o café da manhã, janta, pula o café da manhã, no outro dia só almoça, fez um jejum naturalmente mais longo, nem sabe, mas tá ajudando o próprio organismo a ter mais saúde. Respeitar a fome sempre ajuda, né? Sempre ajuda porque a gente tá dando pro corpo o que ele realmente quer. Gente, vou ficando por aqui, tá? Amanhã eu vou postar pra vocês a receita do chia pudding, pudim de chia. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha para dizer para vocês. Então, com relação à alimentação, melhor hidratação, a urina tem que ser da cor da clara do ovo, boa composição de fibras, especialmente as solúveis que a gente encontra nas polpas dos vegetais principalmente, e que a gente também pode usar chia, psyllium, linhaça. Também a questão de perder o medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. Pode consumir a gordura presente naturalmente, não precisa ter medo disso. E reduzir farinhas e açúcares, que vão deixar as fezes mais maçudas. Só façam o teste, incluam um pouco mais de vegetais, um pouco mais de saladinha, que vai dar tudo certo.